Ação. Boa noite a todos. Na semana passada, nós lemos e comentamos os diários de viagem de Basho e também vários haikus, do poeta samurai, que espiritualizou uma forma poética que já havia antes dele. Hoje vamos falar sobre a evolução do haikai de Basho a Shiki e depois de Shiki até Nenpuku Sato. Pois bem, Basho estabeleceu o haikai como forma literária tradicional e caminho para a iluminação zen budista, ou Satori. Sua influência é visível em artistas como Yosa Buzon, que viveu entre 1716 e 1783, um poeta-pintor do período Tokugawa, que escreveu poemas como este: Ante o branco crisântemo, a tesoura hesita por um momento, na tradução de Maurício Arruda Mendonça. Poeta de também Kobayashi Issa, que viveu entre 1763 e 1827, poeta de forte expressão emocional, voltado à observação dos insetos, animais, aves e crianças, como neste poema. A neve está derretendo. A aldeia está cheia de crianças, na tradução de Paulo Franchetti. A renovação do haikai como gênero literário, porém, será obra de Masaoka Shiki, que viveu entre 1867 e 1902, autor que pertence, abre aspas, a um outro mundo, o da integração ou confronto do Japão antigo com o Ocidente, nas palavras do Paulo Franchetti. O João está entrando agora na aula. Então, vamos prosseguir. Abre aspas. Vivendo em uma época em que a influência da recém-descoberta cultura ocidental ameaçava de extinção as formas literárias tradicionais, escreve o estudioso brasileiro Paulo Franchetti. Shiki foi um homem totalmente imbuído de sua missão histórica: preservar e multiplicar o interesse pela poesia japonesa em tercetos de 5-7-5 sílabas e com a imagética tradicional japonesa. Shiki é a síntese de um período de transformações radicais no Japão, a chamada Restauração Meiji, como escreve Maurício Arruda Mendonça. Esse período, aliás, é muito bem retratado no filme O Último Samurai. Como um artista moderno japonês, convivem nele, escreve Maurício, a formação de samurai, a influência da literatura chinesa, o racionalismo neoconfucionista, a estética ocidental e um feroz e contundente desejo de revisar os gostos e modelos tradicionais do haikai, como escreve o Maurício. Ativista cultural e crítico literário, Shiki publicou artigos e poemas em jornais e revistas, contribuindo decisivamente para manter vivas e em primeiro plano
as características que julgava mais específicas da poesia japonesa: expressão direta, objetiva, por meio de imagens claras, sem abstrações ou sentimentalismo. Eu ainda estou citando o Maurício Arruda Mendonça. Foi ele quem criou a palavra haiku, a partir da aglutinação de haikai e hoku, para designar o terceto de 575 sílabas, como um gênero poético autônomo, e não mais como parte de uma pintura, renga ou diário. Lembrando que a palavra haikai deriva de renga no haikai, o poema coletivo, encadeado, e a palavra hoku designava o terceto, que fazia parte de um tanka. Então, aglutinando essas duas palavras, Shiki criou a palavra haiku para designar um gênero poético autônomo, que não fazia mais parte nem de um quadro, nem de um diário. Na opinião de Shiki, abre aspas, haiku era uma forma poética, enquanto o renga não tinha estatuto artístico, não era arte. As noções de autoria individual e de autonomia do objeto estético, conflitantes com as que presidiram a criação do renga, levaram-no a rejeitar o poema coletivo. Fecha aspas. Aqui é uma citação do Paulo Franchetti. Claro que podemos relativizar e até discordar dessa opinião de Shiki. Ele viveu numa época em que o Japão estava sob forte influência cultural do Ocidente, e junto com essa influência veio a questão da autoria individual, que antes não era tão importante. Por isso, ele recusa o renga por considerá-lo uma forma de divertimento frívolo. Porém, não precisamos aceitar isso. O Cadáver Delicado, da poesia surrealista, por exemplo, que lembra muito o renga, tem alguns exemplos extraordinários. É possível fazer um poema coletivo que tenha qualidade artística, desde que os poetas que participem desse poema coletivo sejam bons poetas. A partir de Shiki, o haikai, ou haiku, passa a ser literatura e não mais uma expressão poética da filosofia zen budista. Conforme escreve o R.H. Blight, Shiki revolucionou o haikai. Ele se esforçou em capacitar as pessoas a escrever sem qualquer fundamento espiritual ou religioso muito definido. Escrever haikai, embora não trilhando o caminho do haikai. Fecha aspas, é uma citação do Blight, citada pelo Maurício Arruda Mendonça. Shiki tensionava separar os elementos espirituais que faziam parte do haikai, Shiki tensionava separar os elementos espirituais que faziam do haikai mais uma prática religiosa do que um fazer poético. A afirmação de Shiki era clara. Haikai é literatura e, portanto, passível de análise crítica e de novas abordagens estéticas, escreve Maurício Arruda Mendonça. Para ele, o haikai era concebido pelo indivíduo
e por isso assumia características particulares. Daí seu desprezo pelo Haikai no Renga, o poema coletivo resultante do encadeamento de haikais, de caráter eminentemente lúdico, modalidade destituída de arte na visão de Shiqi. Quais eram os valores estéticos defendidos por Shiqi nos artigos que publicou em jornais da imprensa diária e na célebre revista Ototogizu, que significa rouxinol, que ele fundou e editou até o final da vida? Em primeiro lugar, a afirmação do terceto de 575 sílabas como forma literária autônoma e sem viés religioso. Em segundo lugar, o uso do Kigo, o verso com referência à estação do ano. E, por fim, a observação direta dos fenômenos, com o máximo de objetividade. Maurício Arruda Mendonça observa que, desde 1894, Shiqi já demonstrava uma predileção pelo haikaísta Buzon, tendo, inclusive, publicado o volume Haijin Buzon. Haijin significa as pessoas do haikai, aqueles que fazem haikai, no qual enaltecia as qualidades de verdadeira pintura de seus haikais, sua habilidade em contar uma história em apenas 17 sílabas. O ano de 1894 também será importante porque registra o encontro de Shiqi com o pintor Nakamura Fusetsu, que o iniciará na sua teoria denominada Shazei, a qual privilegiava o retrato do estado natural, a representação verídica, não só de paisagens, mas também de situações do cotidiano. Descrevendo os objetos com clareza e objetividade, como se estivessem emoldurados na tela de uma janela imaginária, o ideal de Shazei poderia ser levado a um alto grau de refinamento. Pode-se dizer que o ideal de Shazei, pode-se dizer que, baseado na poética de Buzon e na teoria do Shazei, Shiqi chegaria a defender a tese de que o haikai e a pintura são artes idênticas, o que recorda aquele princípio de Horácio, né? Na sua arte poética, em que ele tem uma frase que diz: assim na pintura como na poesia. Como ilustração a esta ideia, podemos citar os versos de Buzon. Com a luz do relâmpago, barulho de pingos, orvalho nos bambus, na tradução de Paulo Franchetti. Shiqi teve numerosos discípulos, entre os quais se destaca Takahama Kiyoshi, que manteve-se fiel ao pensamento de seu mestre. Em 1912, escreveu na revista Ototogizu: o haikai, como eu o entendo, é uma arte literária clássica. Considerá-lo dessa maneira não é diminuí-lo, como se fosse coisa antiquada. Uma arte literária clássica é algo especial, construída sob regras há muito estabelecidas. O poeta que permanece
dentro dessa disciplina, é livre para trabalhar desembaraçadamente, como lhe aprouver. Quais são as convenções do Haikai? As principais são o interesse pelos tópicos sazonais, a limitação a 17 sílabas e a linguagem poética. Regras seguidas atualmente por numerosos grupos de poetas que se dedicam ao Haikai no Japão e no mundo ocidental. Um discípulo da escola de Shiki, chamado Nenpuku Sato, aliás, foi o introdutor do Haikai no Brasil, na primeira metade do século passado. Vamos ler o que escreve sobre ele Maurício Arruda Mendonça, no livro Trilha Forrada de Folhas. E, em seguida, vamos ler alguns poemas de Nenpuku Sato. Kenjiro Sato nasceu em 28 de maio de 1898, na cidade de Sasaoka, província de Niigata, no Japão. O segundo de 6 filhos do casal Yosaku Sato e Toze Sato. Seu pai era um modesto comerciante de produtos marítimos. No ano de 1922, conheceu Mizuno Nakata, professor catedrático da Faculdade de Medicina de Niigata. Alguém está entrando online? Boa noite. Filmes com Saque Roberto. Boa pedida, viu? É o Rodrigo? Rodrigo, é. Bem-vindo, Rodrigo. Pensei que nós tivéssemos um anunciante, né, de alguma fábrica de saquê, mas não foi dessa vez. Então, vamos ler um pouco do que o Maurício Arruda Mendonça escreve a respeito do Sato, do Nenpuku Sato. Kenjiro Sato nasceu em 28 de maio de 1898, na cidade de Sasaoka, província de Niigata, Japão. O segundo de 6 filhos do casal Yosaku Sato e Toze Sato. Seu pai era um modesto comerciante de produtos marítimos. Um saquê agora ia muito bem, né? Um saquê gelado com esse calor seria tudo de bom. No ano de 1922, conheceu Mizuno Nakata, professor catedrático da Faculdade de Medicina de Niigata, com quem iniciou sua carreira de haikaísta, adotando o pseudônimo de Nenpuku, filiando-se, então, à escola de Takahama Kiyoshi, que foi discípulo direto de Shiki. Passo a passo, Nenpuku foi aperfeiçoando sua poesia e logo já se destacava como um dos mais talentosos e promissores discípulos de Kiyoshi. Nos anos 20, a crise econômico-financeira do Japão obrigava o próprio governo japonês a estimular a imigração de seu povo. Dotado de espírito idealista e descontente com o ambiente fechado e conservador do Japão interiorano, Nenpuku Sato decide dar adeus à sua terra natal, destino, Brasil. Por ocasião da partida, seu mestre, Takahama Kiyoshi,
dedicou-lhe 3 haikais, nos quais lhe encarregava de difundir a arte do haikai entre os integrantes japoneses do Brasil, o que, consequentemente, transformava Nenpuku num mestre, com autoridade para transmitir os ensinamentos de sua escola. Assim como em algumas escolas antigas de artes marciais, né, tanto no Japão quanto na China, quando você chegava, né, a um grau de maestria, você recebia um pergaminho da sua escola, em que o Shihan, no caso da linguagem técnica japonesa, né, o Shihan ou Shidoshi, ou seja, o mestre daquela arte, confirmava que tal pessoa estava habilitada a ensinar a arte, fosse a arte da espada, do arco e flecha, né, ou qualquer outra arte. Inclusive, no próprio Hangui. Hangui é a parte de cima, né, do kimono do samurai. No próprio Hangui, havia uma espécie de bolso oculto em que o samurai guardava, né, o pergaminho para ele poder provar que ele era um mestre certificado em determinada arte. Em alguns estilos de Kung Fu, eu sei que também existe isso. Inclusive, eu soube de um episódio, né, curioso, de um mestre que precisava fazer a mudança, né, da sua escola de um endereço para outro, e ele confiou a um aluno a tarefa de fazer a mudança, né? Inclusive de transportar o pergaminho que estava devidamente emoldurado, né, com vidro, todo bonitinho, né, para ser pendurado na escola. E esse discípulo carrega o diploma, né, o pergaminho na rua com todo cuidado, né, tomando assim com extrema atenção, né, para que nada pudesse prejudicar o pergaminho. Aí cai uma chuva e ele vai correndo se esconder, né, dentro de uma loja para que a chuva não acabasse destruindo o pergaminho do mestre. No caso do Sato, ele recebeu 3 haikais que, em termos simbólicos, tinham o mesmo significado, né? Era a transmissão da maestria. Na linguagem do Zen budismo, fala-se em transmissão da lâmpada, quando o mestre passa, né, a sua função para um discípulo mais avançado, que continuará com o seu trabalho. Muito bem. O nosso colega João Valdivino provavelmente tem o pergaminho dele, né, guardado a 7 chaves. Na China, né, tem a tradição, né, da linhagem, a árvore genealógica, né, dos mestres, que dá sequência até o seu grau, né, que você recebeu do mestre. E também tem a filosofia, geralmente, né, em ideogramas colocado, né? No Kung Fu também é tradicional usar a figura do Quan Yin, né, aquele deus das artes marciais, general chinês, né, que foi íntegro, né, e honesto, e venceu várias guerras na China, então ele até acende-se incenso para a proteção, né, quando vai competir ou fazer alguma luta, alguma coisa especial. Mas é muito importante essa linhagem dos mestres, né, que até a sua sequência. No meu caso, né, é o monge Taiyo, que desenvolveu a história moderna, né, do estilo dragão. Tem o grão-mestre Lan Yupai, que passou para o seu filho Lan Wukong, que passou para o meu mestre Lan Quanfu, até chegar a mim no conhecimento. Outra coisa tradicional na linha chinesa é tirar a foto do lado do mestre, né? Geralmente ele sentado numa cadeira, né, e você do lado, né? Hoje se usa bastante isso, antigamente também usava, mas pelo menos você tem uma foto do lado do mestre, né? Sim. É Isso dá mais, uma...
Esse pergaminho que é um certificado, algum documento, né, recebido do mestre, né, assinado por ele, o seu grau dentro, né, passando o estilo. Sem dúvida. Esse é uma espécie de selo de qualidade, né? Para provar que você não só está habilitado, como você segue uma tradição, né? Que tem séculos, né? Enfim, no meu caso, o Tai Chi que eu pratico é da família Yang, que até hoje existe, né? Os descendentes do Yang Lushan, né, estão vivos. O Yang Jun, que é o atual mestre, né, do estilo, é o presidente de uma sociedade internacional, né, de Tai Chi Chuan, e para você obter uma certificação, você tem que não apenas fazer um curso de instrutores, né, que eu faço, como também se submeter a várias provas, né, que eles chamam de ranking, até chegar num nível mais elevado, aí você recebe uma certificação plena. E nas artes marciais isso é mais ou menos estabelecido, né? Já no Hatha Yoga, por exemplo, não, o que é uma pena, porque há professores de yoga, né, no Brasil que fazem o discurso: eu nunca tive professor, eu aprendi com Deus. Deus apareceu para mim em sonhos, me ensinou a fazer yoga, eu estou dando aula. Hoje é legal que tem os órgãos, né? Eu, por exemplo, meu mestre representava a América do Sul, eu sou representante do estilo no Brasil, né? Meu mestre faleceu ano passado, né? E eu sou o único brasileiro a ter 9º grau acima da preta, né? Só falta um grau para grau máximo, que fui pela The World Wushu Federation, TWKSF. Quem quiser pôr na internet vai ver que eu sou o único brasileiro 9º grau. Olha só, que honra, hein? Uma honra muito grande, mas faço parte da história do Kung Fu no Brasil. A Que honra de bacana. muito trabalho para ter conquistado esse grau. E agora estou esperando até chegar no grau máximo, né, que é o 10º. Fui Parabéns. homenageado, né, no Mundial em 2018, quando eu recebi o 9º grau na abertura. Um chinês recebendo o 10º grau e eu recebi, nós fomos homenageados, né? E grau de grão-mestre, né, 9º e 10º, são homenageados. Tem que ser reconhecido, tem que passar por uma equipe de mestres para ser convidado a receber esse título, pelo seu trabalho. Certo. No Japão tem um sistema de dans, né? Depois da faixa preta. Em geral, é muito raro alguém chegar a 7º dan, por exemplo. Acima do 7º dan é quase impossível, né? Eu não conheço ninguém. Mas, No enfim. Kung Fu a gente tem um trabalho legal, né? Mas eu tenho 46 anos de Kung Fu, sou campeão mundial na modalidade, né? Tenho vários títulos, trabalho desenvolvido, fundar a confederação, federação, muitos campeonatos. Já realizei 2 campeonatos brasileiros, né? Organizei aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, todos esses trabalhos, né, envolvem o seu nome na divulgação da arte marcial chinesa. Não adianta ter só habilidade física se você não faz um trabalho na divulgação da cultura e das artes marciais, senão ninguém não consegue atingir grau alto. Nós chamamos de tuan. Em vez de dama em chinês, é tuan. Que legal. Muito bem. Bom, mas vamos voltar ao Nenpoku Sato. E quando eu e o João começamos a falar sobre Budô, né, a conversa vai longe. Um dia a gente vai tomar uma cerveja e conversaremos bastante sobre Kung Fu, Aikido, Kenjutsu, né, vários Budôs. Muito bem. Então, Nenpoku Sato desembarcou em Santos em 24 de maio de 1927, chefiando um clã que incluía seus pais, irmãos e a esposa, senhora Kyo. O poeta tinha, então, 29 anos e se dirigia para a colônia Aliança, em Mirandópolis, noroeste de São Paulo, a fim de exercer o cultivo do café em seus próprios 10 alqueires de terra,
previamente adquiridos no Japão através da sociedade colonizadora. Essa é uma ideia que o Bolsonaro ainda não teve, a de exportar o povo brasileiro, né, coisa que o Japão colocou em prática naquela época. O governo incentivava as pessoas a imigrarem para outros países por causa da crise econômica, da inflação, do desemprego. Aí o governo fornecia as passagens de navio e facilitava para que os imigrantes comprassem terras no local de destino. Então, Nenpoku Sato, previamente, né, já comprou algumas terras no Brasil. Paralelamente à sua atividade de agricultor, ele escrevia haikais e mantinha aceso em seu íntimo o compromisso firmado com seu mestre Kiyoshi. Certa feita, aproveitando uma época de seca, após as colheitas, iniciou suas peregrinações por pequenas cidades, patrimônios e vilas, onde quer que encontrasse seus patrícios. Ou seja, ele começa a escrever haikais no Brasil em japonês e também a dar cursos, palestras, fazer encontros de haikai com japoneses que viviam no Brasil. Ministrava conferências, encabeçava reuniões de haikai, mesmo a altas horas da noite, quer à luz de lamparinas ou do luar. No ano de 1935, Sato conseguiu estabelecer uma coluna de haikai no Jornal da Colônia, Brasil Jirro, abrindo caminho para uma maior divulgação de seu trabalho poético. Em setembro de 48, fundaria a revista Kokage, Sombra de Árvore, com 46 páginas, especializada na crítica e na divulgação do haikai. Muito bem. Agora, mais para frente, o Maurício Arruda Mendonça escreve o seguinte: o haikai, introduzido no Brasil por Nenpoku Sato, é legítimo representante no movimento deflagrado pela revista Ototogizu, do poeta Shiki. Nenpoku certamente aceitava o conceito de shazei e as associações nostálgicas de Takahama Kiyoshi, mas as questões eram: como a teoria do shazei poderia ser aplicada fora do Japão? Se o elemento sazonal, né, sazonal se refere às estações do ano, é essencial ao haikai, como descrever as emoções longe da natureza de sua terra? Como Nenpoku poderia escrever numa outra latitude, sem negar o caráter do aqui e agora inerente ao haikai? O próprio Sato escreveu: o Brasil é um país de clima tropical e subtropical e, aparentemente, não possui 4 estações definidas, coisa que os paulistas conhecem muito bem. No entanto, morando uns 5 anos aqui, pode-se perceber as sutis diferenças e suas respectivas mudanças. Irmanando-se com a natureza, como no meu caso, sendo um lavrador, nota-se perfeitamente tais mudanças. Sato também escreveu: levei 20 anos de minha vida para compreender a direção dos ventos, que é completamente diferente da do Japão. Levei 20 anos da minha vida para perceber que o vento sul é frio e o vento norte quente. Imaginem a angústia do Nenpoku Sato tendo que escrever haikus, inserindo, né, o signo da estação do ano, longe de sua terra, em um país
com uma vegetação diferente, com animais diferentes e com um clima completamente louco. Pois bem, o Maurício escreve: seu processo de ressensibilização, sua aplicação na pesquisa do Quigó, levaram Nempucu a uma afirmação um tanto quanto polêmica, mas absolutamente coerente, como contam alguns de seus discípulos. Para escrever o Haikai brasileiro, é preciso esquecer o Haikai aprendido no Japão. Era como se Nempucu quisesse cortar os laços afetivos com a pátria àquela altura da imigração, romper com a nostalgia de Kyoshi, como que intuindo que o sonho do imigrante japonês de enriquecer e retornar ao Japão tivesse desvanecido para sempre. A fortuna na lavoura não sorriria tão depressa quanto se esperava. A dura realidade a ser encarada era esta: aqui, o país a ser construído era o Brasil. Portanto, o Haikai a ser escrito teria de ser um Haikai brasileiro. Isso, é claro, influiu na prática poética. O Haikai escrito no Brasil tornava-se algo específico, independente, não podendo ser compreendido completamente por alguém que o lesse no Japão, sem conhecer o Brasil. Temos, então, algo assim como uma nova escola, um novo estilo no seio da tradição, que surge na década de 30 e que ainda hoje sobrevive. Um Haikai que está explícita ou implicitamente falando do Brasil, de sua natureza e de sua gente. Disse Nempuku Sato: o japonês é sensível às 4 estações. Ele não pode conter sua emoção. Disto nasce o espírito do Haikai. Os brasileiros parecem não perceber estas mudanças climáticas. Encontram-se brasileiros que desconhecem o nome de flores próprias de cada estação. Brasileiros que sabem o nome de plantas e sentem as estações são pessoas muito especiais. O Maurício Arruda Mendonça, em seguida, escreve: os haikais de Nempuku são essencialmente fotográficos. O poeta parece querer registrar tudo, dizer o máximo sobre essa outra natureza que encontra. Quer assinalar minúcias de cada estação, a fim de que seus discípulos aprendam a aguçar as suas percepções e reconheçam, dentro do aparente verão, o inverno, a primavera, o outono. Sem dúvida, Guimarães Rosa conhecia muito bem nomes de plantas, de bichos, percebia claramente as estações, era alguém muito afinado à terra. E, aliás, Guimarães Rosa também escreveu haikais, embora pouco conhecidos. Exatamente, Gustavo. No livro Magma, o primeiro livro de Guimarães Rosa, foi um livro de poemas. E nesse livro há vários haikais, e mesmo no Grande Sertão Veredas, nós podemos perceber muito da influência da imagética poética japonesa. Sato também escreveu: faça o haikai mais simples, sem pretensão de ser brilhante, porque o haikai perfeito fica, na maioria das vezes, afetado, artificial. Deixe seu lado simples, comum, aparecer. Na verdade, é preciso escrever o que você viu e sentiu, mesmo que lhe pareça tolo, pois este é, muitas vezes, o verdadeiro haikai.
Ele é capaz de tocar o coração das pessoas. Bem, então este é o pensamento poético de Nenpoku Sato. Vamos ler agora alguns de seus poemas, traduzidos pelo Maurício Arruda Mendonça. Todas as caligrafias presentes neste livro trazem os versos dispostos em uma única coluna vertical, embora haja 3 versos. Quando os ocidentais padronizaram o haikai em 3 linhas, isso se deve às diferenças entre o idioma japonês e as línguas ocidentais. Em japonês, você pode escrever em uma única linha 2, 3 ou mais versos. Então, vamos ler alguns poemas. Estrondos do trovão, ecos no mar da mata, filhotes de trovão. E, de repente, a lua iluminando a roda de amigos. Árvores de pedra, machados retinem o outono na montanha. Pássaros migrando, por toda a minha vida, ceifar tudo o que planto. Um poema que pode ser lido tanto no sentido literal quanto no metafórico. A geada queimou tudo, até o cachorro vaga a esmo. Se as nuvens, dia a dia, se acumulam sobre a lua, em breve a chuva. Olha o arco-íris, o moleque pitando cigarro de palha. Mesmo escrevendo em japonês, as imagens que Nenpoku Sato utiliza são imagens bem brasileiras. Sementes de algodão, agora são de vento as minhas mãos. Um outro poema muito belo pelo uso da metáfora. Trilha forrada de folhas, sem saber o leste e oeste, japonês que chega aqui. Com enxada estudei aquilo que a terra ensinou, tocando a roça. Paguei a passagem com a carteira vazia. Eu vou tomando sol. Flor do café, lavando essa roupa, flutua mais branca. Aqui o Maurício Arruda Mendonça fez essa disposição geométrica para simular a visualidade do próprio haikai. A lua se insinua na alvura perfumada do cafezal florido. As aliterações e assonâncias, como as metáforas, também estão presentes na poesia japonesa. A moça da seda, para se demitir do serviço, passou pó de arroz na face. Jardim de violetas. Agora somos 2, no banco, a borboleta. Este é um poema que deriva daquele poema do chinês Li Taipo, que nós já estudamos, em que ele se referia a ele próprio e a lua como se fossem 2 personagens. E também Otávio Paz, parodiando Li Taipo, escreveu: ontem, em tua cama, éramos 3, eu, você e a lua. São frequentes as citações de poesia chinesa na poesia japonesa. Na mira da carabina, a lua de primavera, caçando tatu. A cerca já era, nos chifres do touro, coroa de rosas. Sou a tristeza, esta noite de chuva, bebendo cerveja sozinho. Embora Nenpoku Sato mantenha todas as regras do haikai tradicional,
mas ele subverte o haikai pela imagética brasileira. Via Láctea, em qualquer lugar que eu viva, envelheço. Palavras de consolo, ainda mais triste, o vento de outono. Pio de pássaro noturno ou bramido de veado, bêbado de pinga. Montanha de inverno, o menino adotivo do bar é filho do sol nascente. Então, estes são alguns dos haikais, né, de Nenpoku Sato, belamente traduzidos pelo Maurício Arruda Mendonça. Perguntas, comentários? Tudo tranquilo? Então, na semana que vem, vá correndo na estante virtual, Gustavo. Ou no Submarino, ou na Livraria Cultura, ou no Mercado Livre. Este é um belo livro que vale a pena ter e ler. Na próxima semana, falaremos, então, sobre o haikai praticado no Brasil, desde Guilherme de Almeida até Milor Fernandes, Paulo Leminski, Alice Ruiz, Ademir Assunção. E, na sequência, mudaremos um pouco de tema e falaremos sobre o teatro no japonês, que também pode ser entendido como uma forma de poema longo, né, de poema dramático.